Turma, dando sequência à nossa devolutiva, essa questão nos traz a seguinte afirmação: uma constante preocupação profissional durante os preparos para a prótese fixa deve ser a preservação da vitalidade pulpar, ou seja, uma questão que está associando prótese parcial fixa e vitalidade pulpar. Diversos fatores durante esse procedimento de preparo podem ser considerados potencialmente deletérios ao órgão pulpar, como por exemplo o calor gerado, a técnica de preparo, a qualidade das pontas diamantadas, a refrigeração adequada da caneta em alta rotação e a quantidade de tecido dental remanescente, assim como a permeabilidade dentinária e o grau de infiltração marginal. Técnicas adequadas devem ser empregadas para evitar o dano à polpa, como desgaste seletivo utilizados de acordo com a necessidade estética e funcional da prótese a ser preparada. Quando possível, deve-se dar escolha à preservação de tecido pulpar, ou seja, não, não solicitar o tratamento endodôntico em todos os casos de preparo de prótese parcial fixa e sempre mostrar para o paciente vários possíveis diagnósticos e vários possíveis desgastes para serem executados sobre aquele dente, mostrando todas as vantagens e desvantagens de preparos e das coroas que você está indicando para o paciente, ok? Ele nos afirma há uma inter-relação entre a saúde periodontal e a prótese confeccionada, onde existe a necessidade de uma harmonia entre a prótese e os tecidos periodontais. A preservação do periodonto abrange fatores como ele nos solicita para fazer a marcação da alternativa que não corresponde a essa harmonia entre periodonto, saúde pulpar e prótese parcial fixa. O item limite de término cervical. O limite desse término cervical influencia diretamente na saúde periodontal. Então, esse item não. Tipo de material empregado. O material, devido à proximidade do periodonto, também pode influenciar negativamente ou positivamente na saúde periodontal. Ou seja, esse item está correto também. Adaptação e contorno correto. Com certeza, a adaptação das coroas temporárias ou coroas definitivas e o correto contorno da morfologia dessas coroas está diretamente vinculado à saúde periodontal. Então, esse item está correto também. Capacidade de higienização do próprio paciente. Essa capacidade de higienização também é um dos fatores que influencia na preservação da saúde periodontal. Então, esse item está correto também. O item que não está correto é sobre a segunda inclinação do preparo. Se nós lembrarmos, nos foi explicado que primeira inclinação é justamente aquela inclinação paralela ao plano de inserção, é aquela inclinação que gera a retenção, e a segunda inclinação é uma inclinação mais expulsiva. Essa segunda inclinação mais expulsiva do terço médio oclusal não tem influência direta sobre saúde periodontal. Então, o item que nós deveríamos marcar, que é a alternativa incorreta, é segunda inclinação do preparo, ok? Já esse outro item nos pergunta qual o tipo de término cervical indicado para preparos com coroas de cerâmica pura. Cerâmica pura, vocês lembram, há uma necessidade de um desgaste maior em preparos de cerâmica pura e eu não posso ter bisel, não posso ter chanfrado, chanferete nesses preparos de cerâmica pura devido à friabilidade dessa cerâmica pura. Ou seja, nós precisamos ter uma linha de término com volume maior de material restaurador. O mais indicado é ombro com ângulo interno arredondado, ok? Já essa questão nos fala sobre a sequência de preparo do remanescente radicular,
Então, qual seria a sequência correta de qual o protocolo correto para a execução do preparo desse remanescente radicular? O item correto é justamente o que afirma: remoção dos tecidos de suporte utilizando a broca 1014, aplanamento do topo da raiz com a 3069, desgastes axiais com a 3216, o contrabisel com a broca 3113 e as canaletas de inserção, que são aquelas canaletas para evitar que essa broca gire dentro do conduto, com a broca 170, ok? Já essa outra questão nos traz uma imagem bem clara e nítida de um preparo. Que tipo de preparo é este? Não é inlay porque houve o envolvimento de uma cúspide. Não é overlay porque não houve o envolvimento das duas cúspides. Então é um preparo onlay. É um preparo onlay de qual tipo? É um preparo onlay metálico. Por que eu posso afirmar que é um preparo onlay metálico? Porque existe a linha de término e existe um bisel em toda essa linha de término. O preparo com bisel em toda essa linha de término, o mais indicado é para onlay metálica, ok? Essa questão é uma questão, novamente, que já foi discutido na parte 1, onde vocês necessitam do conhecimento de morfologia, periodontia e oclusão, e nós temos novamente aqueles conhecimentos de princípios. Eu preciso da definição correta de resistência, que nesse item está incorreto. Aqui está a definição correta de resistência. Definição de retenção, o item, a definição correta de retenção está nesse item. Quanto à relação de altura e largura do preparo, eu preciso que vocês entendam essa questão de quanto maior a altura das paredes, maior vai ser a resistência de deslocamento dessa prótese contra as forças laterais. Quando da largura for menor do que a altura, menor será o raio de adaptação. É o contrário, maior será esse raio de adaptação e, portanto, as paredes oferecerão uma resistência adequada, ok? Integridade dos dentes preparados, essa definição está incorreta. Coroas íntegras, sejam em estruturas dentárias ou em núcleos metálicos, resistem menos às forças laterais do que aquelas de parcialmente restauradas ou destruídas. Portanto, nos casos de coroas curtas, a forma de resistência pode ser melhorada, diminuindo a inclinação das paredes laterais e ou confeccionando canaletas axiais. Ok, a gente precisa lembrar que essa inclinação, essa diminuição da inclinação das paredes laterais não fica a seu critério, e sim a critério da broca utilizada, o tipo de material a ser utilizado. E aqui o item correto, conforme a gente já havia estudado, a questão da rigidez estrutural, frente a quais tipos de materiais devem ser impregnados, utilizados durante a confecção dessas coroas. Podem ser metálicas, totalmente metálicas, ou metalocerâmicas, onde eu vou utilizar metal e cerâmica, ou de porcelana para cerâmica pura. Eu preciso sempre imaginar que essa rigidez da estrutura, a rigidez estrutural do meu preparo precisa estar vinculado a qual tipo de material eu vou utilizar. Então, o item correto é rigidez estrutural e a sua definição de como executar esses preparos, ok? Já essa questão nos abrange um conhecimento de periodontia e prótese fixa, falando sobre
um preparo de uma coroa metalocerâmica do dente 36 com cobertura parcial. Se é uma cobertura parcial, nós lembramos que na região vestibular houve um desgaste maior por razões estéticas e na região lingual desse dente 36 houve um desgaste reduzido. Sendo assim, esse desgaste reduzido, utilizando somente metade da broca, nós chamamos de chanferete. É justamente o que a questão nos pergunta. Qual a linha de término mais indicada, principalmente quanto à integridade marginal na região lingual? Então, na região vestibular, nós temos o chanfrado e na região lingual, nós temos o chanferete. Isso porque é uma coroa metalocerâmica com cobertura parcial. Já essa outra questão nos traz o conhecimento de endodontia com prótese parcial fixa, nos falando sempre daquela questão de como deve ser feito esses preparos, visando uma vitalidade pulpar e quando ou não utilizar os retentores intraradiculares, ok? Assim, o profissional deve sempre ter a preocupação de preservar a vitalidade do órgão pulpar e, nesse sentido, uma técnica de preparo que possibilite desgastes seletivos da face dos dentes em função das necessidades estéticas e funcionais das próteses planejadas. Assim, nós temos uma correta correlação entre endodontia e prótese parcial fixa. Frente à afirmação acima, assinale a alternativa correta. Sempre devemos solicitar o tratamento endodôntico e a construção de núcleos metálicos fundidos. Falso. Esse item está falso, porque nós nem sempre devemos solicitar o tratamento endodôntico e nem sempre devemos indicar retentores intrarradiculares. Os elementos tratados endodonticamente devem receber obrigatoriamente o reforço estrutural de um núcleo metálico ou pino de fibra de vidro. Novamente, esse item está falso, porque nem sempre há indicação de retentores intrarradiculares, ok? O desgaste excessivo em dentes vitais está diretamente relacionado à retenção e saúde pulpar, pois além de diminuir a área preparada, auxiliando na retenção da prótese, é a própria resistência do remanescente dentário nos dentes anteriores, principalmente, podem trazer danos irreversíveis à polpa, como inflamação e sensibilidade. Se a gente for imaginar esse item, os desgastes excessivos em dentes vitais está diretamente relacionado à retenção e saúde pulpar. Ou seja, quanto mais você desgastar um dente, maior vai ser a retenção e maior vai ser a saúde pulpar? Falso. O desgaste excessivo em dentes vitais estão inversamente relacionados à retenção e à saúde pulpar. Então, por isso, esse item está falso. Os preparos em dentes vitais devem apresentar redução de 3 milímetros na vestibular para garantir a espessura necessária para o material de cerâmica, garantindo assim uma estética favorável? Falso. 3 milímetros nós já desgastamos todo o esmalte, já desgastamos grande parte da dentina e já estamos bem próximo à câmara pulpar. Então, em dentes vitais, um desgaste de 3 milímetros é um desgaste muito grande que com certeza iria gerar a injúria pulpar. Então, o item correto é: os preparos em dentes desvitalizados seguem proporções em suas reduções, pois nestes elementos não necessitamos nos preocupar com a injúria pulpar.
mas devemos nos preocupar com os demais princípios de preparos. É esse item que está correto, onde ele afirma que, mesmo o dente estando desvitalizado, nós devemos seguir proporções em reduções, pois nestes dentes não necessitamos nos preocupar com a injúria pulpar, verdade? Mas devemos nos preocupar com os demais princípios de preparo, primeira e segunda inclinação, retenção, a segunda inclinação mais expulsiva, todos os conhecimentos que nós executamos para dentes vitalizados, nós devemos executar para dentes não vitalizados. A única vantagem que nós temos durante esse procedimento de preparo de dentes desvitalizados é que nós não precisamos nos preocupar com a injúria pulpar, mas precisamos lembrar de todos os outros princípios, ok? Esse é o item que nós marcaríamos nessa questão. Essa outra questão é uma questão que nos fala sobre posicionamento, adaptação de coroas, mas principalmente ela nos afirma para um preparo intracoronário, utilizando a broca 3069, podemos afirmar que a inclinação da parede circundante em relação ao plano de inserção de uma peça protética será de. Aí ele nos questiona qual é o grau de inclinação dessa parede circundante. Lembrando que ele está nos pedindo a inclinação somente de uma parede circundante em relação ao plano de inserção após a utilização de uma broca 3069 em um preparo intracoronário. Então a resposta correta é 1,5, ou seja, 1,5 grau. Esse 1,5 grau é dado e executado justamente pela conicidade da broca. Durante esse preparo, não há necessidade de inclinação da broca. Você vai colocar a sua broca paralela ao plano de inserção, conforme a gente já orientou, ok? Nessa outra questão, é uma questão de correlação de altura e largura de preparo. Novamente, é uma questão que nos faz pensar sobre retenção e sobre resistência. Retenção, eu preciso imaginar que é uma força tentando tirar a coroa do dente, tirar a minha peça protética no sentido axial, como se meu paciente estivesse comendo algo pegajoso e estivesse tentando arrancar essa coroa. E resistência é evitar com que essa coroa gire em torno do preparo, ok? O item correto é justamente esse que nos afirma que quanto maior a altura das paredes, maior será a área de resistência, ou seja, quanto maior o meu preparo cervico-oclusalmente, maior a área de resistência e menor será a possibilidade da prótese sofrer o deslocamento quando submetida às forças laterais, ou seja, está correto, resistência e forças laterais. É importante que a altura do preparo seja maior do que a sua largura, ou no mínimo igual a ela. Nos casos em que isso é impossível, como em coroas curtas, a confecção de canaletas axiais, diminuindo a inclinação das paredes axiais, oferecem novas formas de resistência ao deslocamento. Integridade do dente preparado. Quanto mais íntegra é a porção coronária, maior a resistência, ou seja, maior a resistência ao deslocamento dessa peça protética, quanto maior a integridade da parte coronária. Então, esse é o item correto dessa questão. As outras alternativas, nós teremos a alteração de algumas palavras, como maior por menor, e a correlação justamente da altura com a largura
e a definição de resistência e retenção, ok? Mas essa é a definição correta dessa questão. Nessa outra questão, nós temos a definição da seguinte frase: o preparo deve ser executado de tal forma que a restauração apresente espessura suficiente para o metal, para as coroas metálicas, o que é justamente a definição de rigidez estrutural. Igual nós vimos na questão anterior, essa é a definição de rigidez estrutural, onde eu preciso de uma estrutura de material restaurador, que essa estrutura não quebre, não trinque. Assim, eu vou ter um desgaste do preparo correto e, posteriormente, vou ter uma estrutura reabilitando essa região que vai ter uma rigidez. Logo, a definição correta desse parágrafo é rigidez estrutural, ok? Essa outra questão é sobre preparos, onde nós também temos a comparação entre vitalidade pulpar e prótese parcial fixa, onde ele nos afirma que há uma interrelação entre a saúde periodontal e a prótese confeccionada, onde existe a necessidade de uma harmonia entre prótese e os tecidos periodontais. A preservação do periodonto abrange fatores, como, aí ele apresenta todos os fatores, mas nos pede para assinalar justamente o item falso. Linha de término cervical tem grande influência na saúde periodontal. Tipo do material empregado também tem grande influência sobre saúde periodontal. Adaptação e contorno correto dessa prótese tem grande influência sobre tecidos periodontais. Capacidade de higienização do paciente influencia diretamente no periodonto. Então, o item que é falso é justamente segunda inclinação do preparo. A segunda inclinação do preparo não tem uma correlação direta com saúde periodontal. Então, o item que nós deveríamos marcar é justamente segunda inclinação do preparo, ok? Já essa questão também nos fala sobre periodontia e prótese fixa, onde ele afirma a melhor localização do término cervical é aquela que o profissional pode controlar todos os procedimentos clínicos e o paciente tem condições efetivas para a higienização. Assinale a alternativa que não condiz com as razões mais frequentes para a colocação intrasucular do término gengival. O item que apresenta uma definição incorreta é justamente a questão de razões mecânicas, mas vamos ver todos os itens. Razões estéticas, com o objetivo de mascarar a cinta metálica de coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas. Esse item está correto. Restaurações de amálgama ou resina composta, cujas paredes gengivais já se encontram no nível sulcular. Então eu preciso remover essa restauração até ter um substrato dentário para executar a minha reabilitação com a coroa. Então, esse item também está correto. Quando eu tiver uma restauração nesse terço cervical, eu devo remover toda essa restauração. Presença de cárie. Se eu tiver uma cárie nesse terço cervical, eu devo remover todo esse tecido cariado antes de executar a minha coroa, ok? Razões mecânicas. Aplica-se geralmente a dentes longos para obter maior área de dente preparado e, consequentemente, maior retenção e estabilidade, evitando-se a necessidade de procedimentos cirúrgicos periodontais de aumento de coroa clínica. Turma, é justamente esse item que está falso por apresentar essa palavra dentes longos. Estaria correto se estivesse escrito aplicados geralmente aos dentes curtos, ou seja, dentes que apresentam uma pequena dimensão cérvico-oclusal. Aí sim, para obtenção de uma área de dentes
preparados maior, ou seja, se o dente fosse curto, eu gostaria que esse dente tivesse mais retenção e mais estabilidade. Para isso, eu faria um preparo de linha de término mais intrasulcular, evitando-se assim o procedimento cirúrgico periodontal de aumento de coroa clínica. Então, esse é o item que nós marcaríamos nessa questão, ok? Colocação do término cervical em área de relativa imunidade à cárie, como se acredita ser o sulco gengival. Sim, também há uma filosofia onde diz que a colocação da linha cervical, a colocação da linha de preparo nessa região diminui a possibilidade de cárie, mas a maior influência é devido à higienização do paciente, ok? Para a confecção de um preparo para coroas metalocerâmicas, devemos seguir alguns passos de protocolo de preparo pela técnica da silhueta. O sulco marginal cervical deve ser executado com qual broca e com qual inclinação? É só lembrar das nossas aulas, sulco marginal cervical, ele deve ser executado com a broca 10, 14, com 45 graus em relação ao longo eixo do dente, que é justamente aquela broca esférica com a inclinação de 45, executando o preparo do sulco marginal cervical. Essa é a alternativa correta. Já a outra questão afirma: para a realização dos preparos de finalidade protética, alguns princípios devem ser seguidos. Quanto a esses princípios, é correto afirmar que, quanto aos princípios apresentados durante a primeira aula, nós sabemos que nos dentes anteriores o plano de inserção deve ser paralelo ao longo eixo do dente. Esse é o item correto dessa questão. Nos dentes anteriores, o plano de inserção deve ser paralelo ao longo eixo dos dentes. Os outros itens nos afirmam: nos dentes posteriores inclinados, o plano de inserção deve ser paralelo ao plano oclusal. Vamos imaginar, se é um dente posterior e ele está inclinado, se eu colocar o plano de inserção paralelo ao plano oclusal desse dente, eu vou ter um plano de inserção inclinado, o dente estava inclinado. Por isso eu preciso buscar as paralelas de dentes adjacentes para mesial e distal, levando a alteração desse plano de inserção desse dente que está inclinado, ok? O bisel da cúspide funcional ou contenção cêntrica deve ser perpendicular ao longo eixo dos dentes. Esse bisel é um ângulo de 45 ao longo eixo do dente, que é o plano de inserção. Não, esse bisel não deve ser feito perpendicular, imaginando perpendicular 90 graus, paralelo a esse longo eixo do dente. Então, a palavra perpendicular que está incorreta. O volume de estrutura dentária removida é um dos fatores que interferem na integridade periodontal. O volume de estrutura dentinária influencia diretamente na injúria pulpar e o que vai influenciar nessa integridade periodontal é justamente o volume do material que você vai colocar sobre esse dente preparado, ok? Todos os preparos em dentes naturais devem ser executados em baixa rotação. Esse item está falso. Normalmente, os preparos em baixa rotação são executados numa forma mais de acabamento do preparo. O preparo propriamente dito em dentes naturais ou dentes rígidos também devem ser feitos em alta rotação, utilizando brocas novas e boa refrigeração, ok? Essa outra questão nos pergunta sobre as técnicas e os materiais utilizados para restituir a anatomia dentária variam de acordo com o grau de destruição da porção coronária e se o dente apresenta ou não vitalidade pulpar.
Existem fatores que devem ser analisados para propiciar retenção adequada ao núcleo intrarradicular. Assinale a alternativa que não apresenta um desses fatores, ou seja, para gerar uma retenção de um núcleo intrarradicular, o que eu preciso analisar? O comprimento influencia? Influencia. Inclinação das paredes influencia na retenção? Influencia. O diâmetro desse núcleo influencia na retenção? Influencia. A estética influencia na retenção? Não. A estética não influencia na retenção desse núcleo intrarradicular. Então, o item que eu irei marcar é justamente estética. Características superficiais do remanescente coronário irá influenciar nessa retenção? Com certeza, ok? Essa outra questão nos afirma, quanto ao diâmetro do retentor intrarradicular, este deve apresentar uma relação de proporção com as paredes adjacentes do remanescente radicular. Vocês lembram, essa proporção entre retentor intrarradicular e as paredes adjacentes do remanescente radicular deve ser de 1/3. Fazendo a divisão de 1/3, o item que mais se aproxima é o item 0,3. Então, a alternativa correta da proporção é 0,3. Essa outra questão nos afirma: assinale a alternativa que contempla corretamente o texto abaixo. A inclinação das paredes do conduto, ou seja, uma questão sobre retentores intrarradiculares, o núcleo intrarradicular com paredes inclinadas, ou seja, se eu tiver as paredes do conduto, do preparo desse remanescente radicular muito inclinada, se eu inclinar muito essas paredes dentro da, do segmento radicular, eu vou ter maior ou menor retenção? Eu vou ter menor retenção que os de paredes paralelas, que também desenvolvem maior concentração de esforços nas suas paredes circundantes, podendo gerar um efeito de cunha, consequentemente desenvolver fraturas em sua volta. Então, o item correto é apresentar menor retenção que os de paredes paralelas, também desenvolvem maior concentração de esforços nas paredes circundantes, podendo gerar um efeito de cunha e, consequentemente, fraturas em sua volta. Turma, esse é um dos itens mais importantes sobre retentores intrarradiculares, principalmente os metálicos. Se você não fizer um preparo do conduto corretamente, seguindo todos os princípios, você vai ter esse efeito de cunha do retentor intrarradicular. E esse efeito de cunha, quando o paciente ocluir sobre a coroa que está cimentada sobre o remanescente e, consequentemente, transmitir essa força para o retentor intrarradicular, irá gerar a fratura radicular. E nós sabemos que, dependendo da região e da localização dessa fratura radicular, você está condenando esse dente à extração. Então, esse item é muito importante frente a paralelismo das paredes do remanescente radicular durante a confecção de um retentor intrarradicular, ok? Essa outra questão foi bastante abordada em sala de aula, onde nós falamos sobre inclinação de paredes, de preparo e retenção. Então, o gráfico abaixo apresenta a relação de retenção em gramas por milímetros quadrados no eixo Y. Então, nesse eixo, nós temos a retenção do preparo e no eixo X, nós temos o grau de convergência das paredes axiais sendo aumentado. Então, quanto maior a convergência da superfície, quanto maior a convergência dessas superfícies axiais, menor é a retenção. Vamos analisar os itens. Quanto maior a convergência proximal,
maior a retenção do preparo? É justamente o inverso. Quanto maior a convergência proximal, menor a retenção do preparo. Para os preparos com pequenas distâncias cervico-oclusais, devemos utilizar 2,5 de convergência. Vamos imaginar, se eu tiver um preparo com uma pequena distância da cervical até o oclusal, eu tenho uma pequena altura. Se eu tenho uma pequena altura, eu tenho pouca retenção. Se eu tenho pouca retenção, eu devo sempre utilizar a menor inclinação possível, porque se eu utilizar uma maior inclinação, esse dente vai perder a sua retenção, porque aqui, ó, uma inclinação grande, eu já vou ter uma pequena retenção. Então, esse é o item correto dessa questão. Para a convergência correta do preparo, só pode ser obtida através da inclinação da broca, que deve ser perpendicular ao longo eixo do dente, aumentando assim a retenção. Turma, perpendicular, ângulo de 90, com um longo eixo do dente? Não. Essas brocas devem sempre trabalhar paralelas ao plano de inserção. E lembrando, você não inclina a broca, a própria inclinação presente na conicidade da broca que vai executar a angulação correta do seu preparo. Para cimentações resinosas, podemos aceitar menos convergências do que as convergências indicadas para cimentos convencionais, o que facilita a técnica. É justamente o oposto. Para cimentações resinosas, podemos aumentar essa convergência, o que facilita a técnica. De acordo com o gráfico acima, o preparo está correto quando apresentar 100 gramas por milímetros quadrados. 100 gramas por milímetros quadrados seria um preparo de parede totalmente paralela. Estaria mais ou menos neste ponto do gráfico, o que não é nem representado. E nós não podemos ter paredes axiais totalmente paralelas, pois assim dificulta o assentamento e a cimentação das peças definitivas, ok? Turma, essas foram as questões que foram disponibilizadas lá no AVA, no Sistema Virtual de Aprendizagem. Essas questões foram apresentadas de forma randomizada, ou seja, os itens das questões se alteravam e as próprias questões se alteravam todas as vezes que os acessos foram feitos no sistema virtual. Vou abrir um fórum para discussão, caso alguém tenha algum questionamento ou queira se aprofundar em alguma questão, eu estou à disposição. Muito obrigado.